Quando o mundo faz barulho, Deus continua falando ao coração. Seja bem-vindo à palavra que acolhe. No alto daquela cruz, o amor falou mais forte. Onde o mundo via a derrota, Deus estava vencendo a morte. Cada passo até o Calvário carregava meu nome ali. O inocente tomou o meu lugar para que eu pudesse existir. Como explicar tamanho amor? Como medir tão grande favor? Foi por mim, foi por mim. Cada lágrima derramada foi por mim. Foi por mim, foi por mim. A vitória da cruz foi por mim. O véu se rasgou para sempre. O caminho agora está aberto. A culpa perdeu sua força, porque o Salvador está perto. Nenhum pecado é maior que o sangue derramado. Nenhuma história está perdida quando Jesus é encontrado. Foi por mim, foi por você, foi por todos que decidirem crer. A cruz não foi o fim, foi o começo da eternidade. Talvez você já tenha se perguntado: como pode alguém amar tanto assim? Como pode existir um amor capaz de permanecer quando todos vão embora? Um amor que conhece nossos erros, nossas fraquezas, nossos medos e ainda assim escolhe ficar. Hoje eu quero convidar você a olhar para a cruz, não apenas como um símbolo, mas como a maior demonstração de amor que este mundo já conheceu. Há 2000 anos, Jesus caminhou até o Calvário
Ele sabia o que encontraria, sabia da dor, sabia da rejeição, sabia da cruz. E mesmo sabendo de tudo, ele continuou caminhando. A Bíblia nos diz em Isaías 53 que ele foi ferido por nossas transgressões e levado sobre si as nossas dores. Ele não estava ali porque havia perdido. Aos olhos dos homens, parecia derrota. Mas Deus estava realizando a maior vitória da história, naquela cruz. Jesus estava levando sobre si aquilo que nós jamais poderíamos carregar sozinhos. Talvez você olhe para a sua própria história e pense: eu errei demais. Eu me afastei demais. Deus não pode mais me receber. Mas escute isso com atenção. A cruz prova exatamente o contrário. Jesus não morreu por pessoas perfeitas. Ele morreu por pessoas que precisavam de graça, por pessoas que cairiam, por pessoas que teriam medo, por pessoas que precisariam recomeçar. Por você e por mim. Romanos 5 nos lembra que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Perceba a profundidade disso. Jesus não esperou que você se tornasse perfeito para amá-lo. O amor veio primeiro. A graça veio primeiro. A cruz veio primeiro. Talvez exista alguma culpa que você carrega há anos. Algo que você gostaria de apagar da sua história. Uma palavra que disse, uma escolha que fez, uma pessoa que machucou, um caminho que gostaria de não ter seguido. Mas hoje existe uma verdade que você precisa ouvir. Seu passado não é maior do que a graça de Deus. Na cruz, o véu se rasgou, o caminho foi aberto. A distância foi vencida, e aquilo que parecia separação tornou-se acesso. Hebreus nos ensina que podemos nos aproximar de Deus com confiança, não porque somos perfeitos, mas porque Jesus abriu o caminho. Então, se você está cansado de fugir, pare. Se está cansado de carregar culpa, entregue. Se pensa que sua história chegou ao fim, lembre-se, Deus ainda escreve histórias de redenção. Nenhuma história está perdida quando encontra Jesus. Talvez ninguém conheça completamente aquilo que existe dentro de você, mas Deus conhece. Ele conhece suas lágrimas, conhece suas lutas, conhece suas noites difíceis, conhece até aquilo que você nunca conseguiu contar para ninguém. E mesmo conhecendo tudo, Ele continua dizendo: venha. A cruz não foi o fim, foi o começo. Porque depois da cruz veio a ressurreição. Depois da morte veio a vida. Depois da escuridão veio a esperança. E essa é a mensagem que hoje quero deixar no seu coração. Existe esperança para você. Ainda existe recomeço. Ainda existe perdão. Ainda existe graça. Ainda existe caminho. Porque Jesus está perto. Agora, onde quer que você esteja, feche os olhos por alguns segundos. Respire profundamente e, no silêncio do seu coração, agradeça. Agradeça. Agradeça porque você não precisa carregar tudo sozinho. Agradeça porque a cruz já revelou o tamanho do amor de Deus. Agradeça porque sua história ainda está sendo escrita. E se hoje você precisava ouvir uma palavra, que seja esta: foi por você.
Foi por amor, foi para que houvesse esperança, foi para que houvesse perdão, foi para que você pudesse recomeçar. Que a cruz de Cristo não seja apenas algo que você conhece, mas algo que transforme a maneira como você vive. Que você nunca se esqueça. Quando você pensa que está longe, Deus ainda está chamando. Quando você pensa que não existe saída, Ele ainda pode abrir um caminho. E quando você olha para a sua história e vê apenas Deus ainda consegue enxergar um futuro. Se esta mensagem encontrou seu coração hoje, guarde e volte sempre que precisar lembrar do amor de Deus, aqui no Palavra que Acolhe. Queremos caminhar com você através da palavra, da oração, da esperança e da fé. Porque talvez amanhã outra mensagem esteja esperando por você. E talvez seja exatamente aquilo que seu coração precisava ouvir. Que Deus abençoe você. Que a graça de Cristo alcance sua casa. E que a paz do Senhor permaneça no seu coração, hoje e sempre. Amém.